Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. Vamos lá, a questão dela é a seguinte. Eu gostaria de pedir um conselho a você em relação à necessidade de elogios e como remover a trava de falar em público. O que eu quero realmente na minha vida é trabalhar com música, mas eu fico completamente constrangida ao cantar. Eu tenho melhorado muito, mas ainda assim tenho um sentimento extremamente ruim por dentro. Muita gratidão pelo conteúdo que você compartilha com todos, pois estou conseguindo me curar mesmo morando do outro lado do mundo. Muito bem, minha cara, vamos lá, vamos por partes, não é? Necessidade de elogios, bem-vindo ao clube de uma humanidade com a autoestima no lixo. Praticamente todos nós, salvo algumas exceções de alguns iluminados, de algumas pessoas que estão próximas disso, têm já a sua autoestima majoritária em relação à ação das sombras, não é? Nós temos as nossas companhias, que não somos nós, são as nossas sombras, não é? Que a gente acaba atraindo através dos nossos sentimentos mais sombrios, trevosos, não é? Então a gente tem essas companhiazinhas que ficam impedindo, através da perturbação, né, que mantenhamos o nosso foco na luz. Então, o interessante para a gente se livrar disso, antes de mais nada, num trabalho de autoconhecimento, principalmente a meditação, é a gente deixar a luz tomar conta dessa nave espacial que é o nosso ego, né? Principalmente o ego mental, a que me refiro aqui, para que a gente possa estar voltado para a luz. Isso sim, em última análise, é o que nos liberta. Por isso que eu falo, volta e meia no fim dos vídeos, boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta, de fato. Então, minha cara, o fato de estarmos com a autoestima no lixo não nos desqualifica de jeito nenhum. É natural que estejamos com a autoestima no lixo. A humanidade está doente, não é? Nós fazemos parte dessa humanidade, não é? Nós temos esses vícios de sentimentos e pensamentos ruins a respeito da gente mesmo. A nossa baixa autoestima é totalmente sustentada, não basta o que sentimos, mas é sustentada, apoiada, reforçada pelo nosso entorno também. É um ambiente absolutamente tóxico, né? Do ponto de vista da nossa saúde emocional. Então, está tudo certo com você, embora haja esse desconforto também é esperável, é natural que aconteça, você é humana, vamos aceitar isso logo de cara? Que aí a gente tem um problema a menos com isso. Então a nossa necessidade de elogios, muitas vezes no estado doentio que a gente está, é quase que uma compulsão por elogios, não é? Uma dependência de elogios. É porque na nossa saúde, na saúde dos seres humanos, da relação humana, nós somos colaboradores. Ou seja, eu presto um serviço a você, você gosta do que eu faço, você retribui, você mostra para mim que você gosta do que eu faço, pronto, eu sinto que eu estou servindo. E isso é o que torna um ser humano feliz. Procura no Google pesquisa feita sobre autoestima. Você vai encontrar essa pesquisa que foi feita há uns 4 ou 5 anos atrás, se não me engano. Isso é claro que descobriram o óbvio. A gente fica feliz, a gente se sente muito bem quando percebe que o que nós oferecemos foi aceito, teve um grande proveito, fez diferença na vida da outra pessoa. Pronto, é o que nos faz felizes. Então eu vou chamar de compulsão aqui, entenda entre aspas, não é? No caso, porque em alguns casos ela não é entre aspas, é compulsão mesmo. Mas de modo geral, a gente tem essa necessidade extrema, essa compulsão, entre aspas, por aceitação. Porque a gente vive com a autoestima no lixo. Aí fica aquela sensação falsa de que nós somos inúteis, no que se refere a sermos interessantes em relação aos outros, para os outros. Todo mundo é interessante para si próprio e para os outros. Por isso eu escrevi um livro cujo título é Somos mais interessantes do que imaginamos e muito mais interessantes do que imaginam. Não foi à toa que eu escrevi esse livro, foi com base nessa percepção. Quando a gente se descobre interessante, porque cada um de nós é interessante num tanto, e isso depende do nosso autoconhecimento, quando percebemos isso, o mundo muda de figura, as relações mudam de figura, o entendimento, a percepção em relação ao outro, a nós mesmos, muda completamente de figura. Então também, é claro, por essa razão,
autoestima no lixo, que falar em público vai ser uma questão seríssima. Porque quando você está falando com uma pessoa, você mais ou menos está controlando o grau de aceitabilidade que você tem ali, com a pessoa, com o seu interlocutor. Agora, quando você fala em público, meu Deus do céu, você projeta todas as suas sombras por medo que aquelas pessoas te julguem do jeito que você se julga. Percebe? Por isso que é importante o autoconhecimento. Você para de se julgar, você aceita suas limitações. Você não fica confortável, procrastinando, como é que se diz, negligente em relação ao seu crescimento. Não é isso, não é isso. Você percebe que você é interessante. E você percebe que você tem falhas, como todo mundo que está sentado ali ou em pé te assistindo. Você erra como todo mundo erra. E na hora que você erra, eventualmente na frente do público, e dependendo de como você encara o seu erro naquele momento, em geral você pode até dar uma risada, se você já está bem sossegada, bem tranquila em relação às suas próprias limitações, aquilo ali é uma aula que você está dando. E você está se colocando também como uma humana como eles. Percebe? Você horizontaliza a relação. Porque quando a gente vai com sombras falar em público, vai dominado pelas nossas próprias sombras, os nossos medos de crítica e por aí afora, de desqualificação, sem querer a gente se coloca num patamar acima das pessoas que estão nos assistindo. Quando você vivencia um erro seu naquele momento ali, e dependendo da forma como você encara esse erro, como você responde a esse erro, você se coloca no mesmo nível das pessoas. Isto é extremamente confortável, extremamente relaxante para as pessoas que estão te assistindo e para você também. Porque na saúde a gente deveria estar com a seguinte postura: eu vou falar de um determinado assunto. Agora, eu não sou o assunto. Eu estou falando sobre o assunto. De repente eu posso falhar, claro. A gente falha muito todos os dias e muitas vezes. Eu aceito isso, mas o meu foco está na luz. Eu quero passar essa mensagem. Eu quero cantar esta música. Eu quero, enfim, se eu cometo um erro aqui ou outro ali, dependendo da forma como eu encarar esse erro, está tudo bem comigo, está tudo em paz, está tudo legal. Agora, se eu cometo um erro e fico traumatizado, com medo, aí eu levo tensão para as pessoas. Essa tensão não existia, eu estou levando um problema para elas. Percebe? Então a gente precisa estar bem confortável mesmo para a gente falar com as pessoas, seja em público, seja individualmente. Ou seja, a gente tem que estar de bem com a gente mesmo. De bem com a gente mesmo. Para a gente poder fluir naturalmente, com leveza. Tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Você sente ainda que predomina um sentimento muito ruim, um desconforto muito grande dentro de você, não obstante você venha trabalhando no seu autoconhecimento. É claro, minha cara, que você vai sentir sempre, as suas sombras que estão aí do lado e que ficam para sempre, elas vão tentar interferir. Ok? É um processo inconsciente, né? Não estou falando que as sombras sejam espíritos. Muitas vezes pode até ser que você atraia espíritos, para quem acredita nisso, obsessores, de tanto que você vibra nessa frequência do medo, ok? Mas se você está resolvida nesse ponto, as sombras ficam lá: olha, está saindo feio, olha, você errou aqui, olha que vergonha que não sei o que lá, porque o seu cabelo tem um fiozinho, não sei o que. A sombra vai te encher paciência mesmo, tá? Porque a cultura da insuficiência, a cultura do medo que você incorporou, que é natural que a gente incorpore. Como eu falei no começo, a gente vive numa sociedade bem doente e agressiva e destrutiva, uns em relação aos outros. Quanto mais você se conhece, menos a influência dessa sombra vai ter força sobre você, porque você está focado na luz. O que é isso? Agora vamos lá falar do foco na luz, do foco no afeto, nessa história que a gente está falando aqui, tá? Eu sugiro que você comece por um processo que eu aprendi com o meu grande mestre falecido já, o Dr. José Ângelo Gaiaça, psiquiatra de quem fui amigo por muitos anos, aluno e amigo ao mesmo tempo, né? E que é o seguinte: gravar a você mesma. Na época que eu aprendi, estou falando da década de 80, década de 70, década de 80, até 90, as câmeras de filmagem eram muito caras, não existia o celular, esse smartphone que a gente pode colocar para gravar. Hoje tem
O mais simples dos celulares tem esse recurso, que é uma maravilha nesse sentido. Então, coloca a sua câmera para gravar e começa a conversar. Simula uma conversa qualquer. Imagina um interlocutor, uma amiga sua, com quem você tenha alguma intimidade, com quem você tem uma relação leve. Imagina que você está, de repente, mais para frente, no treino, que você está falando com o público. Treine. Não caia naquela, entre aspas, depressão no início desse trabalho, que é quando você vê a primeira gravação que você fez. Ninguém gosta, raramente alguém gosta do que vê. Geralmente a gente fica transtornado mesmo. Meu Deus do céu, é isso que eu sou? Meu Deus, é isso que eu passo para as pessoas? Que lixo! Que absurdo, eu estou sentindo uma coisa, achando que estou transmitindo uma coisa e está saindo um lixo. Eu não me reconheço ali. É natural. Por quê? Sendo bem curto aqui numa lição que aprendi com o Gaiarsa, é assim, a gente tem a cara que nós inventamos para agradar aos outros. Fazer cara disso, fazer cara daquilo, ou seja, são personagens. Não veio de dentro para fora, vem pelo medo da não aceitação. Então eu construo aqui um personagem para dar certo. Isso desde pequenininho, ok? Estou resumindo aqui páginas e páginas e talvez livros até, tá? Então chega na vida adulta, eu estou crente que eu estou agradando naturalmente, mas não é naturalmente. É um personagem que eu criei, que me sufoca, geralmente em uma grande medida. Me sufoca, porque não sou eu. Então, se eu vou usando esse personagem, a gente vai usando por muito tempo, chega uma hora que a gente fica de saco cheio das relações. As pessoas são chatas, as pessoas são insuportáveis, as pessoas. A pessoa aqui está fora de si. O meu alinhamento, digamos que isso aqui seja o meu ser e aqui o meu ego mental principalmente, não é? Eu vou saindo de mim, eu vou me dissociando de mim mesmo para criar um personagem para dar certo. Quando eu vejo, começa a dar um pouco certo. Não dá 100% certo, porque as pessoas percebem que é um tanto artificial. De fato é. É um personagem criado para dar certo. Percebe? Então é lógico que vai me cansar. É a mesma coisa que um ator que faz uma peça de teatro, até por anos a fio, mas ele sai do teatro, ele chega em casa com o personagem, fica com o personagem, acorda com o personagem. Isso pode até acontecer em alguns casos e é até construtivo que isso aconteça, mas o ator está sabendo disso. É em função de um trabalho que ele está fazendo. Mas imagina a vida toda com o personagem. Meu Deus do céu, não há quem suporte isso. Extremamente tóxico isso. Levar isto para a vida, ok? Então a gente precisa, claro, voltar para a gente mesmo. Meditação ajuda. Meditação ajuda muito, ok? Então, minha cara, na medida que você vai gravando esses vídeos, dá esse desconforto inicial, mas é preciso que você insista. Qual é a meta ao fazer esses exercícios? É de que você consiga falar com a maior amorosidade possível. Você muito provavelmente vai sentir um grande desconforto, mas não consigo fazer esse treco. A minha amorosidade, sei lá onde está. Persista. Só consegue quem não desiste. É a persistência, como qualquer coisa. Como qualquer coisa na vida, você precisa treinar. Se você não treina, você não tem a fluência, você não tem a naturalidade ao fazer aquilo. É preciso que você treine. Com o tempo, depois de algum tempo, você começa a perceber alguma melhora. Sugiro que você guarde esses vídeos todos, vídeos de 1 minuto, 2, não precisa mais do que isso. Você guarde esses vídeos para que você veja o resultado do trabalho. Quando você tiver uns 30, 40 vídeos gravados, assista ao primeiro e assista a este 40º, 50º vídeo, o último vídeo que você gravou, o mais recente, para você ver o quanto você andou. E andou, você vai ver que se você se dedicar, você vai ver que você andou ali. Você está caminhando para você, ou seja, você não está no vídeo procurando a aceitação do outro, até porque você pensa e julga e até mesmo pode se propor a não publicar esses vídeos. São vídeos seus. Você imagina um interlocutor amoroso, um interlocutor que gosta, que ama você, e aí você começa a falar ali para a câmera do celular. Não esqueça de falar para a câmera do celular e não para o retorno que você tem. Ok? Quando a gente fala com a câmera do celular, a gente fala assim, olha, olhando para a câmera. Só que você não tem o seu olhar
você não tem análise do seu olhar. Então é legal você falar para a lente, na direção da lente do celular, tá bom? É uma sugestão que eu faço para você ter a percepção do seu sentimento, num nível mais profundo até, tá? Ao longo de alguns vídeos você vai perceber a evolução. Ah, mas esse treco é muito lento. É lento, é lento. Naturalmente é lento, porque você está desconstruindo um vício, um hábito, uma defesa gigantesca criada ao longo de uma vida inteira. Só que a grande vantagem, minha cara, é que você está voltando para você. Você não está criando outro personagem. Você está usando um procedimento, você vai perceber que você está fazendo um procedimento que vai devolver você a você mesma. Você não estará criando um novo personagem. Não, de jeito nenhum, você está voltando para você. E isso é extremamente reconfortante. Você começa a sentir um grande alívio. Puxa vida, eu estou conseguindo expressar a minha amorosidade com leveza. Eu estou conseguindo ser autêntica sem nenhum grande esforço. No começo há um grande esforço, mas lá para o 50º vídeo esse esforço aí é muito menor. E vai chegar uma hora que você vai sentir leveza. Ligou o vídeo ali, pronto, você já sabe como você é ao natural. Você não precisa criar personagem, não precisa ter tensão nenhuma. Você está se aceitando mais. Você está entendendo que o seu público, como falei no começo, que o seu público, seja ele qual for, pode ser um interlocutor, pode ser uma plateia, é tão falho quanto você. Você está olhando horizontalmente, com leveza. Só isso, só você estando em paz. Esta paz você passa para as pessoas. E isto, eu diria que é o principal, entre aspas, serviço que você está prestando para você mesma e para as pessoas. Esse sentimento ruim que você tem, esse desconforto, ele vai desaparecendo. Porque, repito, porque você não estará performando um personagem. Há uma leveza, há um estado de relaxamento, de alívio e de paz quando a gente exerce a gente mesmo. Quando você se torna dona de você mesmo, do seu próprio ego, da sua mente, você pode falar do que for, mas o jeito que você estará falando, ele fala de dentro para fora. Você estará expressando o seu interior, a sua leveza, a sua amorosidade, a sua alegria. Ou a sua tristeza, seja o que for que você esteja querendo passar para as pessoas. E não num personagem que tem a compulsão por agradar e não sabe bem como fazer isso. E o personagem sempre apelando para uma piada já que dá certo, para uma fala, para uma expressão, para um conceito que dá certo. Não tem artificialidade nessa história. É o que vem da sua alma para a alma das pessoas. Então eu reforço e recomendo o uso do celular como um procedimento que possibilite o seu retorno a você mesma na comunicação. A meditação, acima de tudo e antes de tudo, porque com a meditação você começa a voltar para você na relação com você mesma. Você começa a perceber que não precisa mais da muleta de um personagem. Não. Você começa a perceber que não, tudo bem, quando eu estou inteiro, eu falo fluentemente, com leveza. Quando você fala com o celular, você começa a ganhar confiança nisso, porque você começa a olhar, a testemunhar como é que você está. Ok? Outra coisa, para falar em público e para cantar, eu recomendo que você faça inicialmente um trabalho de cantoterapia. Existe muita gente boa fazendo esse trabalho hoje em dia. Quando eu comecei a fazer, em 1990, eu era, acho que o único, ou era eu e mais 3 ou 4 que faziam isso, pelo menos aqui no Brasil. Fiz isso durante a década de 90 inteira. É um trabalho muito eficiente para expressão de você mesma. A cantoterapia não vai formar você como uma cantora. Ela vai trabalhar a sua independização em relação a todo esse monte de sombras que atrapalham a nossa expressão. Superego repressor, que fica atuando sobre a gente, cobrando, julgando o tempo todo. Você começa a se soltar. Isso em grupo. Tanto que existe a cantoterapia individual e também em grupo. Qualquer uma delas que você encontrar, principalmente se você se sentir bem com a pessoa que está fazendo o trabalho com você.
É preciso que haja uma afinidade, que você precisa perceber que esse terapeuta percebe você. Se isso acontece, ótimo, é só saúde, é só alegria. Então eu recomendo que você faça um trabalho de cantoterapia para depois você fazer aulas de canto, ok? Porque é preciso trabalhar a soltura interna sua. Você está de bem com você, para então você ir para um trabalho mais técnico do canto. E essa técnica, eu não quero dizer que você terá que ser uma musicista erudita, não. A técnica é você cantar, você trabalhar a garganta, você trabalhar os exercícios de limpeza da garganta, trabalho de respiração. É toda uma técnica que um leigo pode fazer. E se o leigo se interessar por mais, esse professor de canto, ele poderá levar você adiante, até onde você quiser. Então eu recomendo nessa sequência, cantoterapia e aulas de canto, né? Sempre escolhendo aquele profissional que você percebe que ele te percebe. Isso é o mais importante. Minha cara, essa é a minha resposta, espero que tenha trazido alguma luz aí para a sua questão, tá bom? Gratidão pela sua presença nas minhas redes sociais, gratidão pela sua pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Desejo muito sucesso a você. Quero estender essa gratidão aqui, como sempre, essas pessoas encantadoras, maravilhosas, que frequentam as minhas redes sociais, deixando ali um carinho, uma amorosidade que, como sempre falo aqui, são de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.